Olá, alunos do portal Clique Ideia, tudo bem com vocês? No vídeo do Clique Redação de hoje, vamos falar sobre o tema de redação referente ao mês de junho de 2014. Há justiça em se fazer justiça com as próprias mãos? Recentemente, temos observado cada vez mais casos de pessoas que aplicam sentenças a supostos criminosos, assumindo um papel que é, ou pelo menos deveria ser, do Estado. Podemos considerar essas atitudes justas? A quem compete fazer justiça? Nessa redação, vocês deveriam discutir se é aceitável que a população faça justiça com as próprias mãos, ou se existem outras formas de se reverter a falta de segurança. Vamos entender como os textos motivadores poderiam nos ajudar? O primeiro texto mostra um exemplo de justiça feita com as próprias mãos, que poderia ser utilizado pelo aluno para apresentar o tema da redação. No segundo texto, é apresentada a opinião de uma jornalista que descreve a situação da criminalidade no país e afirma ser compreensível a atitude de tais justiceiros. Na redação, o aluno poderia utilizar esses dados para contextualizar o assunto e apresentar um dos lados da questão. No próximo texto, é feita uma comparação entre dois significados da palavra justiceiro, um com caráter positivo e outro com caráter negativo. Essas definições poderiam ser utilizadas para ajudar na construção dos argumentos. Por último, um internauta expõe sua opinião sobre a declaração da jornalista. Ele não acha certo fazer justiça com as próprias mãos, mas também não condena tal ação, que pode ser aceitável por acreditar viver em uma sociedade que não confia no Estado e que não aplica as devidas punições a bandidos e marginais. Vamos agora analisar exemplos de redação e os critérios de correção do Enem. Na competência 1, avalia-se a modalidade escrita formal da língua. Para obter nota máxima nesse critério, o aluno precisa apresentar excelente domínio do português, bem como desenvolver estruturas sintáticas que não prejudiquem a compreensão da leitura. Vejam um exemplo de nota acima da média para essa competência. Embora haja um ou outro problema de pontuação, o trecho é claro e sem graves desvios. Na sociedade em que vivemos, a falta de segurança é muito preocupante. Não há policiamento de qualidade suficiente para combater a criminalidade. Revoltados com isso, grupos de cidadãos, intitulados justiceiros, decidiram combater assaltantes com as próprias mãos. Apesar de parecer algo bom para a sociedade, este combate ao crime por parte dos justiceiros é muito ruim. Vejam agora um exemplo que apresenta muitos desvios da língua culta. Será que as pessoas cansaram de ver bandidos saírem livres dos crimes que cometem? Por isso, pessoas mundo afora estão tendo ideia de fazer justiça com as próprias mãos, num país em que nem a polícia, nem o governo ligam para os crimes, nem para a pena que o criminoso irá sofrer, porque sabe que daqui a alguns meses ou menos estará de novo na rua cometendo crimes. Será que é por isso que as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos? Notem que há problemas gramaticais como concordância verbal, concordância nominal, de ortografia e de regência. Fiquem atentos para não cometer esses ou outros tipos de erros. Na competência 3, avalia-se o ponto de vista e os argumentos utilizados para defendê-lo. No nosso caso, o aluno deveria posicionar-se contra ou a favor de se fazer justiça com as próprias mãos. Vejam um exemplo de ponto de vista bem construído. Tentar fazer justiça com as próprias mãos, como os justiceiros estão fazendo, não é solução para acabar com a criminalidade. As leis são criadas pelo Estado, então é responsabilidade do governo fazer justiça e trazer segurança para os cidadãos. Observem que se trata de uma posição contrária à ação dos justiceiros, portanto, a defesa de ponto de vista. Atenção! Recebe nota 0 nessa competência se não houver um ponto de vista defendido. Na competência 4, são avaliados a coesão do texto, a progressão textual e como o aluno interligou os argumentos construídos.
Frases, períodos e parágrafos muito longos prejudicam a fluidez da leitura. Vejam um exemplo. O comportamento dessas pessoas diante da sociedade é clara e objetivo. Se fazer justiça com as próprias mãos, no entanto, a sociedade em massa está vivendo épocas medievais, por terem consigo supostos Robin Hood, mas de forma de não adquirir dinheiro, mas sim justiça, chamados de criminosos. Estamos vivendo em crise de desenvolvimento. A cada ano que passa, a educação, a saúde e a sustentabilidade estão indo ralo abaixo. Nas favelas, onde que essa concentração de criminosos que fazem justiça com as próprias mãos estão cada vez mais desorientados por não terem auxílio, tratamento e uma estabilidade profissional, pois o sistema governamental está em atenções em lugares que não necessita de ajuda, transtornando a rebeldia dos povos carentes. Além de vários erros de português, esse trecho é muito longo e confuso, dificultando bastante a compreensão e a fluidez da leitura. Portanto, é fundamental que o aluno segmente as ideias em períodos e parágrafos menores. Por outro lado, frases muito curtas, fragmentadas e sem uso de conectivos são graves desvios e prejudicam a nota. Vejam um exemplo desse tipo, pois é isso que o povo quer. Enquanto o governo não se sentir capaz de realizar suas obrigações, o povo se faz capaz e realiza-as, pois a justiça com as próprias mãos é como um alerta para as autoridades, dizendo: chega, não aguentamos mais, queremos segurança, queremos justiça. Vejam que não há coesão nesse trecho. As frases estão soltas e não se encaixam. Na quinta e última competência, avalia-se a proposta de intervenção elaborada para o problema em questão. Para receber boa nota, essa proposta deve ser clara, inovadora e detalhada. Devem ser explicitados os meios para realizá-la. Além disso, ela deve estar bem relacionada ao ponto de vista defendido. Vejam um exemplo abaixo da média. A polícia e o governo deveriam pensar em alguma coisa sobre as penas dos bandidos, principalmente os adolescentes. Se isso não acontecer, pode ter a certeza de que vai ter gente que vai fazer. Notem que essa proposta de intervenção é muito vaga e pouco aprofundada. Não se esqueçam de sempre apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Se não os respeitar, sua redação pode ser anulada. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Procurem ficar atentos à proposta de redação para não fugir ao tema. Leiam com atenção os textos motivadores, pois estes podem ajudá-los a construir bons argumentos em defesa de seu ponto de vista. Por fim, fiquem atentos aos padrões da norma culta da língua e procurem ser objetivos e claros ao expor suas ideias. Espero que tenham gostado das nossas dicas e comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo Clique Redação.